Horse Brasil. Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo à mídia oficial do cavalo. Uma das modalidades de velocidade mais emocionantes do meio equestre e que cada dia atrai novos competidores, principalmente os jovens, não é? A modalidade dos 3 tambores é o assunto do programa de hoje. Campeão mundial de 3 tambores e um dos maiores treinadores da modalidade de velocidade está de volta ao Horse Brasil. Fique com a gente, o Horse Brasil está no ar. O grande treinador e competidor André Coelho ensina na segunda aula sobre iniciação de potros nos 3 tambores, quais são os exercícios ao trote. Acompanhe. Vamos fazer hoje a segunda aula na preparação de um potro na modalidade de 3 tambores. E estamos aqui com o Ferreirinha e o King J, um potro futuro desse ano, tem 3 anos e meio. E ele vai mostrar para vocês o movimento, o exercício que eu gosto de praticar antes de iniciar no percurso. Ferreirinha, começa a trotar aí no exercício. Por isso que eu falei na primeira aula que o círculo para o cavalo de tambor é fundamental. Se o cavalo não tiver com as paletas em pé, com o corpo alinhado, ele não vai conseguir fazer esse exercício, tá? O que eu quero desse exercício? Que o cavalo trote numa velocidade confortável para ele. Não esqueça que ele ainda não sabe o que é o tambor. E quando o Ferreirinha sentir que o cavalo está alinhado, confortável, relaxado em volta do tambor, eu vou pedir para ele entrar para o lado de dentro. Pode entrar, Ferreirinha. Para o lado de dentro dos cones. E não deixando o cavalo virar perto do tambor. Porque se o cavalo começar a virar muito perto do tambor, ele vai começar a aprender a cair a paleta. E isso não é bom para um potro ainda que não sabe o que é tambor. Eu quero que ele aprenda apenas a fazer o círculo com os posteriores dele debaixo do corpo, empurrando o corpo dele para frente, com o focinho dele ligeiramente inclinado para o lado de dentro, sem muita pressão, sem dobrar muito o cavalo, para ele não ficar com dor no corpo, não ficar desconfortável e irritante para ele. Essa é a posição perfeita. Mão de dentro, na direção do ombro de fora, com o cavalo com a paleta bem em pé, focinho um pouco para dentro. E também não gosto de fazer esse tipo de exercício durante um longo tempo, para não ficar uma coisa enjoativa, uma coisa cansativa para o cavalo. Então ele deu 3, 4 voltas redondas da maneira que eu queria, sai, agrada, deixa ele tomar um ar, como a gente fez para a esquerda, agora a gente vai fazer para a direita também. Vamos ver, o cavalo está bem relaxado, pode ver que o focinho dele para dentro, isso favorece com que ele fique com a paleta bem em pé. A mão do Ferreirinha está muito boa, uma mão leve, sem fazer muita tensão no bridão, sem brigar com o potro. Ele está fazendo um círculo perfeito, então não tem necessidade de a gente ficar mais meia hora ali. Então vamos cair para o lado de dentro, vamos pôr um grau de dificuldade maior ali para ele aprender a fazer um círculo menor, para ele ter a referência do tambor, para ele poder pegar o gosto e saber que a vida toda dele ele vai ter que fazer aquele círculo com o corpo bem alinhado ali. Os cones estão ali para a gente ter uma referência, para saber aonde o cavalo está errando e aonde a gente deve fazer a correção. No caso, pode ir para o lado de dentro, Ferreirinha. Se o potro, em um dos cones, cai a paleta, ele fecha o círculo, ele quer vir para cima do tambor, a gente não vai corrigir no momento, a gente vai corrigir na próxima volta. Quando ele tiver um cone antes do erro, eu vou pedir para o Ferreirinha bater a perna de dentro, perto da barrigueira, para ele levantar a paleta e abrir mais o círculo. É a mesma coisa se ele quiser passar para o lado de fora do círculo. Se ele quiser ir para cima do cone, o Ferreirinha vai dar mais uma volta. Num cone anterior ao que ele errou, ele vai bater a perna de fora, empurrando o potro para dentro. Eu não quero que você fique o tempo todo guiando o potro. Eu quero que você mantenha as mãos paradas e vai pondo perna de dentro. Se ele cair a paleta para dentro, para empurrar para fora. E se o potro for cair a paleta para fora, bate a perna de fora para empurrar ele para dentro. A gente não pode fazer com que o exercício seja uma coisa desgastante, uma coisa cansativa para o potro, fazer a mesma coisa ali. Então, fez a coisa certa, agrada como recompensa. Esse é um exercício para o potro ter o controle total das paletas. Por isso que é muito fundamental você nunca querer dar o passo maior que a perna. A primeira aula que eu falei, é bom você trabalhar aquilo até o potro estar em perfeitas condições para ir para o próximo exercício. E do próximo exercício está em perfeitas condições para fazer esse. Se você pular alguma etapa, você pode ter certeza que nesse exercício você não vai ter sucesso. Então aqui o Ferreirinha está fazendo um 8. A utilidade dos cones é a mesma do exercício anterior, para você ter uma referência, para ver onde o potro vai errar e onde você vai fazer a correção. Fez o giro perfeito, sai da baliza, vai para a próxima baliza,
põe o focinho para dentro, na posição, mão de dentro no ombro de fora, empurrando o cavalo para fora, que é exatamente esse movimento que você vai precisar para passar no percurso. Vocês acabaram de acompanhar a segunda aula sobre iniciação de potros em 3 tambores. Eu volto rapidinho com mais dicas, não percam. Obrigado, André. E você não saia daí, porque depois do intervalo tem mais informações aos amantes da velocidade. Veja como são os primeiros exercícios ao galope na terceira aula do curso de iniciação de potros. Eu volto já. Mostre o seu garanhão para todo o Brasil, através do Horse Brasil, que possui uma equipe de profissionais especializados e equipamentos de última geração para a produção de vídeos especiais. Ligue agora, eu estou esperando você. I want to come back to Brazil and see you on Horse Brazil, the official horse media of Brazil. Você aprendeu como são feitos os exercícios ao trote. Agora, nesta próxima aula, o André Coelho ensina você, é claro, como preparar o seu potro com exercícios ao galope. Acompanhe. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre iniciar a galopar em volta dos tambores com os potros. O Ferreirinha está lá aquecendo a potra, é uma potra de 3 anos, e eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para os cavalos aprender a galopar e fazer força em volta do tambor. Ele está galopando na mão esquerda, então a gente vai fazer um círculo para a mão esquerda. Eu gosto de, geralmente, dar 2 viradas em volta de cada tambor com os potrinhos antes de começar a passar no percurso. Está no círculo médio, nada de fazer um círculo muito pequeno, muito espremido, que o potro ainda não sabe fazer força para virar o tambor, não sabe onde colocar os pés para fazer a curva. Se você fizer a curva muito fechada, com certeza ele vai fazer uma virada desequilibrada. Então eu gosto de fazer um círculo numa velocidade, num tamanho médio, tá? Que você sinta que o potro está confortável para fazer a curva. E sempre 2 viradas no máximo, 2, 3 viradas. Se não for uma virada perfeita, você pode dar 2, 3, até 4 para você alinhar o potro, deixar o corpo dele bem balanceado, bem equilibrado, com as paletas bem em pé. E vocês podem prestar atenção, desde a primeira aula, mão de dentro, na direção do ombro de fora, para favorecer o cavalo ficar com o focinho para dentro, as paletas em pé e o corpo bem alinhado. Então, na verdade, não precisa passar o cavalo no percurso. Você pode ir alternando que tambor você quer ir, para não ficar uma coisa muito viciosa para o cavalo também, no começo. Como desde o primeiro dia eu falei que tudo que a gente fizer para um lado tem que fazer para o outro lado, vamos dar continuidade agora. Como foi feito para a esquerda, agora vai ser feito o exercício para a direita. Está galopando na mão direita, a potra está com o pé e a mão direita na frente, isso é muito importante. Agora ele vai fazer a entrada no tambor. A potra está galopando bem alinhada, chegando próximo do tambor, ele vai pôr o focinho dela para dentro como ele fez agora. Mão de dentro, na direção do ombro de fora, para favorecer que a égua fique com o corpo dobrado na posição certa. Sem muita pressão, pode ver que a potra está galopando relaxado, sem dobrar muito o corpo. É isso que eu procuro nos meus cavalos. Quanto mais próximo da posição natural do cavalo, mais contente eu fico e mais satisfeito. A potra está com o focinho para dentro, sem dobrar muito o pescoço. A mão dele está na posição muito boa, ele bem sentado na sela. A potra galopando suave, você vê que o círculo está bem redondo, sem ele fazer muito esforço, sem ele precisar carregar a égua para lá e para cá. Para você começar a fazer a prática no galope, o potro tem que estar numa constância muito grande ali no trote. Ele tem que estar na sua mão, ele não pode estar errando o movimento no trote. Quando você sentir e perceber que o cavalo está fazendo bem, sem você precisar guiar muito ele, aí você pode dar continuidade e já pôr aumentando a velocidade. Você pode até fazer aquele exercício no galope depois que estiver bem sólido no trote e começar a galopar em volta dos tambores. Você tem que ter certeza que o potro vai estar fazendo muito bem o exercício anterior. Você pode até aumentar um pouco o grau de dificuldade, colocar um trote mais rápido, colocar até um galopinho. Você pode ter certeza que você vai vir aqui começar a galopar em volta dos tambores e vai ter sucesso sem problema nenhum. Vocês acabaram de assistir mais uma aula de 3 tambores. Conto com você no próximo programa.